Acontece que eu não vinha desempenhando bem e eu senti que eu precisava aprender. E é comum que quem esteja começando não consiga diferenciar. O mercado ele anda mais exigente, não basta ser certificado. Qual é a diferença deles em relação ao trader autônomo, aquele cara que opera o seu próprio capital? Ambos lidam com estratégia, ambos lidam com operações, os papéis são de fato muito parecidos. E tem basicamente dois tipos de analistas, o que a gente chama de analista sell side e buy side, né? Fala trader, seja bem-vindo a mais uma Conta Real. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de analista, né? Pegando uma carona, dando uma sequência no papo da semana passada em que eu falei sobre viver de mercado. E que viver de mercado não é apenas ser trader, mas também atuar em muitas outras funções disponíveis no mercado. Bom, fazendo um resumão, né? Como é que eu virei analista? Como é que eu saí de trader para me tornar analista? Depois eu voltei a ser trader. Bom, a primeira parte, né? Assim, eu era um trader de uma mesa de traders grande, internacional, e acontece que eu não vinha desempenhando bem e eu senti que eu precisava aprender. E eu recebi um convite para atuar numa área de gestão de clube, fundos, né? Isso em 2008. E aí eu fui parar dentro de uma corretora, que na época era uma corretora grande, chamada Intra. Essa corretora foi comprada pelo Citibank, o maior banco comercial do mundo, né? E no Citibank eu acabei sendo remanejado e parando dentro da mesa de operações. Só que eu gostava muito da área estratégica e aí eu recebi o convite para ir para Interfloat, que na época era a maior corretora de traders do Brasil. Então, fui para a área de análise, como analista na Interfloat. Foi basicamente assim que eu iniciei a minha trajetória como analista, né? Hoje em dia, nossa, temos uma série de analistas disponíveis no mercado e é comum que quem esteja começando não consiga diferenciar quem é analista de quem é trader, até porque muitos analistas produzem estratégias para alimentar o público trader. Então, ao longo da minha trajetória no mercado, eu vi diversos profissionais se intitularem como traders, né? Na Intra, por exemplo, os operadores de mesa, muitos chamavam de brokers, eles eram chamados de traders. No Citibank continuou, inclusive, assim, como mesa trader, né? Que era uma mesa dos operadores, era a mesa dos brokers, também chamado de traders. Analistas são chamados de traders, gestores eu já vi sendo chamados de traders. Dentro do institucional tem um papel específico ali, que ele é um meio de campo comercial, que ele é chamado de sales trader. Enfim, profissionais de tesouraria, administradores de recursos, enfim, trader acaba sendo uma palavra que abrange muitos profissionais da área de investimentos, né? Mas de modo geral, tá? Esse analista muitos que inclusive tocam salas de trading ao vivo, qual é a diferença deles em relação ao trader autônomo, aquele cara que opera o seu próprio capital? Em primeiro lugar, a CVM é o xerife do mercado, né? É um órgão do governo que fiscaliza, regula o mercado. Ela não permite que uma pessoa ela possa operar no mercado e fazer recomendações. Por quê? Porque quando você opera e você recomenda, você poderia supostamente, através das suas recomendações, manipular o mercado de acordo com interesses pessoais. Então, a corretora entende que um trader ele não pode dar recomendações de investimentos. Ele é proibido. Se ele fizer isso, a casa cai para o lado dele, os caras vão atrás dele, vão bloquear a conta, dependendo do nível, envolve Polícia Federal, a coisa fica feia, né? Então, um trader ele não pode recomendar operações de modo geral, tá? E o analista? O papel do analista é justamente recomendar. Por outro lado, justamente porque ele recomenda, justamente porque o papel dele é dar oportunidades e ele, consequentemente, influencia as pessoas, o analista ele não pode operar aquilo que ele recomenda. Tem uns critérios, né? Ele tem 6 meses antes ele não pode ter operado aquele ativo e 6 meses depois ele não pode operar o ativo, depois de dar o call da operação. Então, via de regra, o analista não pode operar
aquilo que ele recomenda. Justamente para que ele não se beneficie pessoalmente, individualmente, da influência que ele pode, porventura, exercer no mercado. Então, essa basicamente é a diferença. Trader opera de verdade, mas não pode recomendar. Analista recomenda, mas não pode operar de verdade. Então, muitos dos caras, dos traders que você acompanha, eles são, na verdade, analistas e eles operam em contas de simulador. Não são contas reais, não é o dinheiro dele que está ali de fato. E nem de terceiro. Se for terceiro, pior ainda, porque ele está usando um laranja, né? Aí é crime de fato. Mas só para você entender um pouco dessa diferenciação, o que para um leigo, novamente, não faz muita diferença, ambos lidam com estratégia, ambos lidam com operações, os papéis são de fato muito parecidos no dia a dia, né? Agora, poxa, se o analista não pode operar numa conta real, qual é a vantagem de ser analista, né? Que graça tem em ser analista? Em primeiro lugar, eu diria que é um salário. O cara ali está abrindo mão de operar o seu próprio dinheiro, de botar o seu próprio talento para trabalhar para ele. E então é natural que ele seja bem remunerado para abrir mão desse direito, vamos dizer assim. E segundo, que analistas costumam ter bons bônus de performance. Então as corretoras e bancos remuneram bem os analistas, tanto em salário como em bonificações. E aí o cara, ele inclusive goza de todos aqueles benefícios, né? Normalmente instituições financeiras oferecem um bom plano de saúde, tem 13º, férias remuneradas. E depois da pandemia, eu diria que os analistas eles passaram a ter basicamente as mesmas flexibilidades que um trader. Então, eles podem trabalhar de casa, eles não necessariamente precisam pegar trânsito, se locomover. Muitas vezes eles podem fazer os seus horários, né? Eles precisam cumprir ali uma grade de atuação, uma carga de trabalho, é claro, mas é muito mais flexível do que era há alguns anos atrás, né? Então é bem próximo da vida de um trader, com uma grande vantagem de ter uma estabilidade que um trader, especialmente em início de trajetória, não tem. Então, por experiência própria, eu posso dizer que você começar a sua trajetória no mercado como um trader para adquirir experiência, mas nesse adquirir você apanha bastante. E se no meio do caminho você decidir ser analista para reforçar essa experiência enquanto você ganha dinheiro, fantástico. Vai chegar uma hora que provavelmente, acho que é uma evolução natural das coisas, que você vai falar, cara, eu estou maduro o suficiente e com recursos financeiros, inclusive, para alçar voo solo e passar a operar meu próprio capital. Já vi isso acontecer com inúmeros profissionais e eu acho que é um caminho natural. Ou você pode continuar como analista até a sua aposentadoria, não tem nada de errado nisso, é um caminho que muita gente segue também, e eu acho também muito, muito inteligente, né? Agora, quais são os requisitos para alguém se tornar analista? Bom, você precisa ter um certificado. Esse certificado ele é obtido através da aprovação em 2 provas, depende do tipo de analista que você quer ser, se é um analista fundamentalista ou um analista técnico, né? O técnico é o cara que olha gráficos, aí varia, mas são basicamente 2 provas, uma de conteúdo específico, né, técnico ou global, dependendo se você quer ser grafista ou fundamentalista, e uma prova de conteúdo que eles chamam de conteúdo brasileiro, né? Então precisa passar nessas 2 provas. Não basta ser aprovado na prova, você precisa ter uma graduação. Em que área? Nenhuma área específica. Você pode ser graduado, você pode ser veterinário, ou economista, ou administrador, ou engenheiro. O que importa é que sua graduação seja reconhecida pelo MEC. Então, precisa passar na prova e ser graduado, você tem o certificado. Agora, o mercado ele anda mais exigente, não basta ser certificado. Eu digo que o certificado ele é mais ou menos igual a uma CNH. O fato de você ter CNH não significa que você de fato saiba dirigir, né? A minha sogra tem CNH e não sabe dirigir. Minha mãe tem CNH e não sabe dirigir. Dirigiu muito pouco na vida. Então, assim, o CNPI, que é o certificado, legal, você está apto a exercer a função, mas não quer dizer que você saiba exercer ela de fato. Então, o primeiro ponto é saber exercer essa função. E mais do que isso, hoje em dia, além do mercado cobrar performance, o mercado ele cobra também certa desenvoltura para se comunicar com o público,
né? Presença em redes sociais, isso é extremamente desejável. Network, dependendo do papel de analista que você exerce, né? E tem basicamente dois tipos de analistas, o que a gente chama de analista sell-side e buy-side, né? O buy-side é o cara que trabalha para um fundo, ele busca por oportunidades para aplicar o dinheiro do fundo, por exemplo, né? Ou numa tesouraria. E o sell-side é justamente aquele que cria oportunidades para clientes seguirem. Então, esse cara normalmente precisa ter presença em redes sociais, até para estreitar relacionamento com os seus clientes. Então, percebe-se que a função de analista ela ainda envolve ser um pouco de influenciador digital também, né? Faz parte do pacote. E como conseguir se desenvolver nisso? Hoje, coincidentemente, hoje, no Portal do Trader, você tem acesso a um curso chamado Profissão Viver de Mercado, é um curso gratuito. E nesse exato momento, você tem acesso a uma sequência de eventos ao vivo, chamado Profissão de Viver de Mercado também, em que esse assunto está sendo abordado com mais profundidade. E não apenas o papel de analista, como o de gestor de investimentos, o de consultor, de assessor, e até mesmo o papel do influenciador digital, além, claro, de falar muito sobre o papel do trader autônomo, aquele cara que vive dos seus próprios recursos. Então, tem um ponto muito interessante. Além disso, hoje, especificamente, hoje é dia 27, né, quarta-feira, temos o plano TNT, que é um plano de treinamento, de formação de profissionais de mercado de investimento, que aborda principalmente o trader, né, o cara que quer ser um investidor independente, mas com material de sobra para você se tornar profissional em qualquer outra área, né? Então, o plano TNT ele é bem abrangente, ele é como se fosse uma Netflix de conteúdo educacional sobre trading. E hoje, as inscrições nele estão com um desconto por R$80, mais barato que muita academia de bairro, né? A academia que eu faço custa R$100 por mês, R$99 por mês. Enfim, por R$80 você tem acesso a mais de 350 aulas, lives todas as manhãs, aulas ao vivo de 2 a 4 vezes na semana, no período da noite, né, com plantões de dúvidas, 8 mentores à sua disposição, enfim, tudo que você precisa para viver de mercado, abordando os mais diversos assuntos, da análise gráfica ao tape reading, da análise fundamentalista, as operações com opções, o curto, médio, longo prazo, sobre ações, sobre mini contratos, sobre forex, enfim, como eu disse, é realmente uma Netflix de conteúdo educacional. Você pode simplesmente seguir uma trilha que existe lá dentro para você aprender, ou você pode pirar e ir só atrás dos assuntos que lhe interessam, tá? Cara, assim, eu sou muito empolgado porque esse é o meu baby, é uma criação minha com outros especialistas do mercado, a gente vem amadurecendo isso faz anos. Você não precisa se empolgar comigo. Quer entender um pouco mais sobre o que o plano TNT oferece? Eu faço um convite para você. Você pode entrar dentro da área ao vivo do Portal do Trader na primeira hora que é aberto, qualquer um pode acessar e conversar pessoalmente com algum aluno para saber o que ele acha. Pergunte aos alunos e ele mesmo vai te dar uma resposta. Ou, poxa, entra lá no curso gratuito Viver de Mercado e dá uma olhada nos estudos de caso. Quantos profissionais a gente já formou? Profissionais, caras que hoje estão nas maiores instituições de investimentos do país e tiveram o Portal do Trader como sua escola. Eu acho que, puxa, eu não conheço nenhum outro curso do mercado voltado para traders e investidores que tenha essa chancela de ter formado tanto profissional, tanta gente boa que atua no mercado hoje. Então fica esse convite, né? E bom, para você entender mais, eu vou falar sobre como esse mercado veio crescendo, né, nos últimos anos e como era, consequentemente, o mercado há 15 anos atrás. Mas como eu já falei bastante por hoje, esse papo fica para o nosso próximo encontro, o nosso próximo Conta Real. Um forte abraço!